22 de abril de 1500, data que ficou marcada como descobrimento do Brasil pelos portugueses e por um de seus representantes, Pedro Álvares Cabral. De início, Portugal se preocupou pela exploração do pau-brasil. Assim acontecia a troca do pau-brasil com metais preciosos para os indígenas. Eles não focaram então nas explorações territoriais, só apenas depois sofreu algumas ameaças de outras nacionalidades. Assim corria o risco de perder todos os benefícios que estava sendo gerado pela sua colônia. Então, neste caso, estava acontecendo um pacto colonial, onde todos os benefícios da colônia iriam para a metrópole, que seria Portugal. Após essas ameaças, Portugal se interessou nas explorações territoriais, aonde foram implantadas as medidas colonizatórias. Após essas medidas colonizatórias, vamos ter então um descontentamento e o que vai gerar então as revoltas nativistas e separatistas. A revolta nativista, ela é voltada para interesses nacionais, onde vai ter a revolta de Beckham, Mascates e a revolta de Filipe dos Santos. Já na revolta separatistas, está voltada ali para uma possível independência do Brasil em relação a Portugal. Nela vamos ter a Inconfidência Mineira e também a Conjuração Baiana. A pressão da elite brasileira, que não queria se submeter a Portugal de forma tão restrita, Dom Pedro I proclama a independência e se torna o primeiro rei do Brasil. Não demorando muito, com a decadência em toda a Europa, troca o nome de seu cargo de rei para imperador. Dom Pedro foi coroado 1º de 12 de 1822, que seria o Partido Português e o Partido Brasileiro. No ano de 1823, a Assembleia Constituinte, onde foi elaborado a primeira Constituição Federal do Brasil, de 1823, conhecida como Constituição da Mandioca. De 1824 a 1837, paramos pelos conselhos do Estado, com 10 membros e 4 poderes, inclusive o poder moderador. O juiz de paz, regência trina, ato adicional, chegando ao final o ano de 1840, que foi no segundo reinado. O reinado de Dom Pedro II iniciou no ano de 1840, após o golpe da maioridade, a qual foi liderado pelo Partido Liberal, para que Dom Pedro II assumisse o trono. Só aconteceu porque os liberais acreditavam que, tirando o poder dos conservadores e dando para Dom Pedro II, iria trazer o fim dos conflitos que estavam havendo dentro do Brasil naquela época. Há um grande processo da cultura e uma consolidação da nação brasileira com a independência. Também houve a solidificação do Exército e da Marinha. A metade do século XIX foi marcada pela modernização brasileira. E um desses pilares foram a economia cafeeira no Sul e o fim da exportação escravagista. O segundo reinado teve 3 fases. O primeiro foi a consolidação, que foi de 1840 a 1850, a qual o imperador coloca o Brasil do seu modo e também controla a política e as províncias a quais aqueles que eram rebeldes. 1850 a 1865 é quando o poder chega ao auge, a qual o imperador mostra, tanto para o poder político quanto para a nação brasileira, o seu posicionamento e o seu poder no lugar de imperador. Chega a terceira fase do segundo reinado, que é de 1865 a 1889, a qual começa a revolta do posicionamento de Dom Pedro II. O povo, o poder político começa a se rebelar e também a economia começa a cair. República Velha até Eras Vargas. A República Velha iniciou no ano de 1889 com a proclamação da República no dia 15 de novembro. E é importante mencionarmos
que foi um período marcado por tensões sociais que resultaram em conflitos em diferentes regiões do Brasil, como a Guerra de Canudos, a Revolta da Armada, a Guerra do Contestado, a Revolta da Chibata e a Revolta da Vacina. E o fim da República Velha vai estar atrelado à Revolução de 1930, que houve a expulsão da oligarquia cafeeira e dividindo o período Vargas, Era Vargas em 3 períodos. Era Vargas foi o período que Getúlio Vargas ele governou o Brasil por 15 anos de forma contínua, de 1930 a 1945. E ela foi dividida em 3 períodos. Governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Que dentro do exército tinha os militares que eram chamados de linha dura. Esses militares falaram que não deixariam o poder enquanto não tivessem a certeza que todo o comunismo tivesse sido expulso do Brasil. Aí as coisas começaram a ficar piores quando um desses caras assumiu o poder, que foi o presidente Costa e Silva. Foi nessa época que teve maiores confrontos entre o governo e as pessoas que eram consideradas de esquerda. Quando teve o Ato Constitucional 5, que é o chamado de AI-5, que dava o poder total ao governo, aí a repreensão ficou insana nessa época, que ficou conhecido como Anos de Chumbo, que foi o momento que a ditadura no Brasil ganhou as maiores proporções. E piorou ainda mais quando o presidente Emílio Médici assumiu a presidência. Aí depois de Médici, quem entrou na presidência foi o Ernesto Geisel. E como ele não era considerado esse presidente de linha dura, as coisas foram começando a voltar aos trilhos. A repreensão ainda era pesada, mas não como antes. E só no final dos anos 70 que tivemos o último presidente militar, que foi o João Figueiredo, que assumiu o poder. Nisso a democracia foi voltando aos poucos, de forma lenta. Aí foi nesse momento que o Brasil inteiro foi às ruas pedir as eleições diretas. Só que essas eleições diretas nunca ocorreram de verdade. Aí o primeiro presidente civil, depois dos militares, desde 1964, foi o Tancredo Neves, que foi eleito pelo Congresso, só que ele nem chegou ao poder, porque ele veio a falecer, e quem assumiu foi o seu vice-presidente José Sarney.